Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Pessoal, um caso inusitado que chama a atenção de todo o Brasil, que ainda é discutido. Aquela cena de uma mulher levando um idoso já morto para realizar um empréstimo bancário. Uma das atendentes gravou a situação, acionou as autoridades, locais. O crime no qual a suspeita poderá ser enquadrada é o vilipêndio de cadáver, ou seja, quando há desrespeito ao falecido. Outros casos ganharam repercussão pela mesma razão, como do homem acusado por tirar fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz após a morte. Para falar sobre este assunto conosco, está na linha e ao vivo e em cores, a nossa transmissão aqui pelo canal Band Minas no YouTube, o Bruno Rodarte, advogado criminalista. Bruno, muito bem-vindo, obrigada por nos atender, para que a gente possa então falar um pouco mais sobre este assunto realmente, no mínimo, inusitado. Bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia, Murilo, e a todos e todas ouvintes que nos acompanham. É um prazer e eu que agradeço o privilégio de ter sido convidado para participar dessa conversa que, igual você disse, Luciana, está extremamente atual, extremamente na boca da população brasileira. Imagine, somos nós, quem agradece. Mas a gente já começa sobre este caso ocorrido no Rio de Janeiro, Por quais crimes essa mulher, enfim, a apuração está correndo, mas por quais crimes ela poderá responder se realmente for constatado que ela levou ali, aquela pessoa, aquele idoso, aquele parente dela já morto numa cadeira de rodas ali para dentro de uma agência bancária? Luciana, igual você mencionou no início desse bloco, ela foi presa em flagrante delito pelo crime de vilipêndio a cadáver, tendo em vista que ela, naquele ato, teria menosprezado, tratado com desprezo o cadáver do seu tio, e também pelo delito de furto, perfeito? Furto mediante fraude, que é uma hipótese qualificada dessa infração penal. Eu, particularmente, discordo, pois entendo que seria, no máximo e entre aspas, o crime de estelionato. Doutor, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte: eu estava lendo comentário de vários sites, a gente fica lendo comentário, até aqui na nossa Band News, muita gente falando que se assustou com aquele crime, mas que não é tão incomum, que conheceram outras pessoas que aplicaram esse tipo de golpe, não necessariamente de levar uma pessoa morta para a agência, mas de pessoas que perdem um parente, não comunicam ali o falecimento e ficam recebendo pensões, e conseguem outros tipos de benefícios dos bancos, por exemplo, daquela pessoa que já foi morta. É realmente comum esse tipo de, vamos dizer, apropriação de benefícios sem comunicação do falecimento de um parente ou de um ente, enfim. Isso é comum? Murilo, esses casos não são tão usuais, iguais a outros que se repercutem cada vez mais, como, por exemplo, um furto, crimes patrimoniais de uma forma geral, um homicídio, dentre outros. Mas existem sim casos, situações que se repetem com o tempo, em que as pessoas buscam se aproveitar de uma situação triste, lastimável, para se beneficiar ilicitamente. E aqui, Murilo, eu aproveito a brecha para mencionar uma situação interessante de discussão. Por quê? Há um dispositivo em nosso ordenamento jurídico que diz que não será punida a tentativa quando, pela ineficácia absoluta do meio, não for possível a consumação daquela infração penal. E neste caso da Érica, nós entendemos que a figura ali presente se configura de uma forma cristalina em um crime impossível, pois qualquer pessoa em sã consciência iria perceber, iria constatar que aquele cadáver que lá estava não tinha nenhuma condição, que aquele, entre aspas, tio Paulo estava morto, e com isso jamais seria alcançado o resultado pretendido pela Érica, que era, naquele momento, obter um empréstimo em nome do seu falecido tio.
Ô, doutor, só tira uma dúvida, talvez eu não tenha entendido bem, o senhor está falando que talvez o absurdo da situação possa aí diminuir a tipificação criminal, reduzir ela, é isso? Mais ou menos isso, Murilo. Eu entendo que a configuração do crime de vilipêndio ao cadáver não é questionável, pelas imagens que foram disponibilizadas. O crime que irá gerar um debate é o patrimonial, é o estelionato ou o furto que a Érica tentou praticar contra a instituição financeira. Este ato que eu entendo ser possível de questionamento, ser passível de questionamento. O vilipêndio ao cadáver, jamais. As imagens falam por si só. Diante do absurdo da situação ali, né, de facilmente perceptível. Exato. Que era uma pessoa que, mesmo que você não tivesse morta, não tinha a menor consciência de nada, estava completamente ali, né? Não tinha nenhuma, estava completamente passiva ali na situação, né? Doutor Bruno, exatamente, Murilo. Sim. Doutor Bruno, mais cedo alguns ouvintes estavam aqui participando conosco, né? E eles, enfim, comentando aí sobre este assunto inusitado, e muitos questionaram, né? O que poderá ocorrer, por exemplo, de repente com as filhas, né? Da Érica. A Érica teria chamado as filhas para que elas a acompanhassem até o shopping, até a agência bancária. De repente, ali o motorista de aplicativo que deslocou a Érica e o tio até os locais ali, seja o shopping, seja o banco. Essas pessoas ali ao redor da Érica, elas podem responder, claro, elas com certeza serão ouvidas, né? Mas de que forma elas estariam ali envolvidas nessa situação? Ou poderiam responder por ela? Luciano, vamos lá. Se restar comprovado durante as investigações que as filhas da Érica, bem como o motorista, participaram de todos esses atos, eles também podem responder pelo crime de vilipêndio a cadáver. É possível sim dizer que eles, com essas eventuais atitudes, desprezaram, menosprezaram aquele cadáver que ali estava. Agora, doutor, em outros casos, como eu citei, por exemplo, onde a pessoa continua recebendo benefícios de um falecido sem comunicar, ou então fraudando ali naquela prova de vida, enfim, aquela coisa toda. Aí, nesses casos, fica configurado, né, um estelionato, enfim, num caso assim, onde há um requinte maior, vamos dizer assim, para conseguir um benefício de uma pessoa já falecida. Exato, Murilo, porque a diferença está no fato de que, utilizando de um não comunicado do falecimento e recebendo os valores correlatos, o crime está consumado. Isso é inquestionável. Até mesmo se o banco não pagar por algum fator alheio, alguma impossibilidade na transferência, há tentativa configurada porque aquele ato, aquele método utilizado tinha sim capacidade de produzir o resultado danoso. Situação diferente de nós levarmos um cadáver ao banco para assinar um contrato. E por isso que eu repito que eu entendo que esse agir da Érica em relação ao crime patrimonial não vai ser punido, porque ela não conseguiria ali consumar o resultado que ela pretendia. Os ouvintes participando aqui, ó. A gente falou mais cedo sobre alguns artistas, né? A gente citou 2 nomes, Marília Mendonça, Gabriel Diniz, e tem aqui o nosso ouvinte César, citando a Ayrton Senna, né? A época da Ayrton Senna, uma pessoa teria registrado ali a foto dele, a época deu maior repercussão, enfim, estavam apurando, mas ele está dizendo o seguinte: quando envolve essas pessoas aí que são conhecidas, no que difere, né? No que difere a punição para esses autores? Acredito que, será que pelo fato de ter aí uma repercussão maior ou as redes sociais presentes aí, né, doutor? Isso tenha ou seja um agravante? Exato, Luciano. Nós podemos utilizar essa circunstância da repercussão, da propagação, para aumentar a pena, mas o crime cometido é o mesmo. Nós costumamos dizer que processo não tem capa. Não tendo capa, independentemente da pessoa que for vítima, a punição vai ser a mesma. Claro que com análise individual da pena de cada um dos casos.
Agora, doutor, eu estava lendo aqui, antes de entrar no ar, uma matéria da Folha de São Paulo aqui, falando que o laudo do ML não é conclusivo sobre o horário da morte. Assim, fala que é entre 11 e 3 horas da tarde. E parece que ela entrou na agência ali por volta de 14 horas. E a advogada dela, inclusive, alega, né, que ele teria saído com vida. O senhor teria saído com vida. É possível, assim... essa é uma linha de defesa que pode ser bem sucedida, caso não se consiga confirmar realmente, assim, com mais precisão, se aquela pessoa entrou com ou sem vida na agência, isso pode ser um atenuante significativo para até a absolvição dela? Murilo, vamos lá. Eu confesso que analisei algumas reportagens e vi que o pessoal do SAMU constatou que ele já havia morrido há pelo menos 2 horas. Então, independentemente dele ter chegado ao shopping com vida, no momento em que ela tentou fazer um empréstimo, de acordo com esse laudo apresentado pelo SAMU, ele já estava morto. E eu confesso que vi uma imagem sem aqueles borrões e percebo de uma forma muito clara que aquele indivíduo já não estava mais no meio terreno. Então, esse fato, nós entendemos, essa tese, nós entendemos que é uma tese que, claro, depende de toda uma instrução, mas que, com os resultados obtidos até o momento, talvez não tenha o resultado final pretendido pela defesa, que é a absolvição. Mas uma outra situação, Murilo, que não sei se você percebeu, se você viu essa matéria, ao que parece, a advogada da Érica também já está sustentando uma hipótese de que a cliente dela, naquele momento, não estava lúcida, que ela se utiliza de medicamentos, Sim, de remédios, e que ali não poderia responder pelos próprios atos. Seria exatamente igual ao caso do Adélio, que a defesa sustentou que ali ele não estava em condições de responder pelos próprios atos. Muito bem. Doutor, só para a gente finalizar aqui, vários ouvintes participando, mas 3 deles, pelo menos, perguntam o seguinte: se for constatado realmente a má-fé, que ela agiu, que ela queria dar aí um golpe, a dosimetria, ela poderá ficar presa por quanto tempo? Seria isso, doutor? Luciana, infelizmente, nesses casos, nós entendemos que há uma repercussão muito grande e com razão. Não tiramos a razão dessa repercussão. Mas nós não podemos perder de vista que o legislador, ao estabelecer, ao consignar no Código Penal o crime de vilipêndio a cadáver, previu uma pena de 1 a 3 anos. Então, mesmo que ela seja condenada no máximo legal, o que é extremamente improvável, ela irá cumprir sua pena no regime aberto e, mais do que isso, terá o benefício da substituição da pena, substituindo uma pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Muito bem, Bruno Rodarte, advogado criminalista, nos atendendo nesta manhã de quinta-feira, né? A gente repercutindo esse caso, no mínimo, inusitado e que com certeza vai continuar sendo discutido e apurado pelos próximos dias. Doutor Bruno, muito obrigada mais uma vez, viu, pela participação. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Luciana, Murilo. Uma boa continuidade de programa a todos vocês.